Então, agradecer a presença de todos, né? Por mais essa nossa formação aí, continuar com o Lexicon e passar a palavra para Ivana, né? Isso? Ok. Então, vamos lá, Ivana, é contigo. Com vocês, né? Agradecer também o Jean, né? Por se colocar à disposição aí para a gente, para ouvir um pouquinho. Que o Espírito Santo de Deus ilumine ele nesse momento aqui, que a palavra dele seja a palavra de Deus, né? Então, vamos lá. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De primeiro momento, queremos te entregar, Senhor, toda a nossa vida, o nosso trabalho no dia de hoje, todos os nossos afazeres, te entregar a nossa casa, a nossa família, tudo que nós temos, porque se a gente tem algo é porque tu nos destes, porque tu permitiu que a gente tivesse. Então te honramos, te agradecemos, damos todos os nossos louvores a ti, por tudo que nós temos, pelas oportunidades que nós temos, por tu sempre estares conosco. Te agradecemos também pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, mesmo que de forma virtual. Te agradecemos pelo movimento que nos oportuniza esses momentos de estudo, de aprofundamento nos teus ensinamentos, na sua teologia, em tudo aquilo que nós precisamos saber para bem viver aqui. De modo especial, pedimos nessa noite a presença do Espírito Santo sobre a vida do Jean, sobre a sua casa, sobre a sua família, para que ele seja, nesta noite, um instrumento de Deus, um instrumento dos céus aqui na terra, para que ele fale tudo aquilo que Deus queira que ele fale, que o Espírito Santo conduza nesta noite todo o seu falar, todo o seu pensar, mas que também conduza o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, para que a gente vá compreendendo tudo aquilo que Deus quer que a gente saiba nesta noite, tudo aquilo que Ele preparou para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Também nesta semana que comemoramos, nessa semana e neste mês, comemoramos Nossa Senhora, ela que é Mãe do Céu e também nossa Mãe, possa conduzir nesta noite, possa conduzir todos os nossos estudos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Então, eu vou primeiro tentar compartilhar aqui a tela. Todos estão visualizando a tela? Fechou? Certo. Sim, fechou. Então, dando continuidade a esse nosso estudo, essa nossa leitura do livro Lexicon, hoje a gente vai ver o capítulo do princípio e argumento do mal menor. Eu tentei organizar a fala de hoje aqui, a apresentação, começando pela perspectiva histórica, pelo início desse princípio lá na Grécia Antiga, nos antigos filósofos, e na sequência tentando, então, enquadrar e colocar uma contextualização da nossa sociedade atual, e daí, no final, mostrar algumas distorções e usos inadequados desse princípio e coisas que ele pode desencadear. O argumento do mal menor, ele possui as origens na filosofia antiga, já lá em Platão, Cícero, Sêneca, Aristóteles, aqueles filósofos que a gente escutava na escola, e vai ser um conceito aí construído ao longo de vários séculos e aprimorado por doutores da igreja, tanto Santo Agostinho, como Santo Tomás de Aquino e Santo Afonso de Ligório.
Funcionou. A temática do bem maior, do bem e do mal maior na sociedade já foi formulada por Platão nos seus diálogos, em que insistem no fato de que não podia ficar à margem da questão do verdadeiro bem do ser humano, isto é, o bem moral. E, em continuidade ali para o estoicismo, que é uma escola filosófica também da Grécia Antiga, o único e verdadeiro mal é o vício, visto que o único e verdadeiro bem do homem é a virtude. Então, nesse início do bem maior, do mal e do bem, os filósofos eles vêm colocando o bem como os valores morais, como uma moral reta, uma moral verdadeira. E para Cícero e Sêneca, são dois pensadores estoicos também, é preferível sofrer os males piores, inclusive a morte, a cometer um mal moral, o que vale também como um princípio ético da prática política. Então, o mal moral, ele vem como o pior dos males, a pior da atitude humana que possa ser praticada, né, por alguém. E eles colocam isso, então, como um valor absoluto, um valor que está acima de todos os demais valores. Nesse aspecto, o mal menor é preferível... aqui, ó. Em Aristóteles, que ele vai trazer primeiro essa concepção do mal menor. Então, o mal menor em relação ao mal maior está situado na categoria de bem, pois um mal menor é preferível a um maior, e o que é preferível é sempre um bem, e quanto mais esse bem é preferível, maior ele é. É até uma frase bastante complicada, assim, ela parece que se contradiz, que vai e vem, mas nesse aspecto, o que o Aristóteles quer colocar também é que o mal menor ele não é preferível por ele ser verdadeiramente um bem, mas porque quando a gente escolhe por um mal menor, a gente perde um bem menor também, porque quanto maior o mal, maior é o bem que está se perdendo. Então, ele vem, né, nessa concepção de que ele é um bem, ele é preferível, não exatamente por ser algo bom, mas por ser algo que causa um menor prejuízo, uma menor diminuição de bem. Para Aristóteles também, o mal menor ele é a consequência de uma decisão justa, né? Então, ele fala, é preferível a privação dos bens materiais do que a privação da vida. Mas é preferível ser privado de bens materiais da vida do que cometer uma injustiça. Então, sempre vindo com essa concepção, eles, né, naturalmente, eles não eram cristãos e não tinham essa relação com Deus, eles colocam a moral, a justiça como um valor supremo, como um valor que está acima da humanidade, né? Acima daquelas coisas que nos pertencem, bens, carro, família, enfim, todas essas coisas terrenas, então tem um valor menor do que a moral que eles colocam como a justiça, ou então a própria moral como palavra. Tanto que para Aristóteles ele fala, uma escolha injusta é sempre um mal maior, porque não nos vemos nunca obrigados a fazer o mal. Às vezes encontramos-nos obrigados a sofrer um mal maior, privação de bens, justamente para não cometê-lo. Que é nesse sentido, né, a privação de bens de coisas terrenas, coisas materiais, justamente para não cometer um mal maior, que seria o mal moral. Ainda em Aristóteles, ele vai trazendo bastante, o livro vai trazendo bastante questões, bastante colocações dele nesse assunto. Se duas coisas são muito próximas e não tem como distinguir a superioridade de uma ou de outra, elas, então, deve-se considerar na escolha as consequências. Aquela que tem uma consequência que seja um bem maior é a mais desejável. E se ambas as escolhas, por assim dizer, são negativas, então é preferível a escolher aquela que traz um mal menor.
isso vai ser desconstruído mais à frente, com Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório, mas o próprio Aristóteles, ele já, mesmo tendo feito essa conceituação, ele já via problemas em se definir uma escolha pelas consequências, porque a consequência, ela pode estar ligada a outros fatores que não estão no controle, que são as circunstâncias da situação em si, né? As circunstâncias que vão vir após a decisão. E também pode então causar essa dificuldade, ou então não a definição da decisão ser boa ou má em si. Esse é uma primeira fase, assim, do pensamento aqui do mal menor, do bem e do mal menor, que é dos pensadores gregos. A reflexão cristã, então, ela vai começar a colocar esse contexto em um outro plano, né? Um plano ainda maior, ainda mais superior. E ele está ligado à consideração da existência de valores morais absolutos. Já começa em São Paulo, carta aos Romanos. Ele fala no capítulo 3, versículo 8. Então, por que não faríamos o mal para que dele venha o bem? Expressão que os caluniadores falsamente nos atribuem? É justo que estes tais sejam condenados. Nesse versículo, São Paulo ele vem nos mostrar que a gente não pode fazer o mal para se obter um bem. As nossas práticas, as nossas ações, elas têm que ser sempre boas. E é visível nesse contexto aqui um contraponto com o livro O Príncipe, de Maquiavel, que é um livro bastante conhecido pela expressão os fins justificam os meios. Ou então, às vezes, a gente diz que determinada pessoa é maquiavélica, porque, né, ela comete coisas más para atingir fins, entre aspas, bons. E isso não é o argumento do mal menor, isso não é a prática ou a utilização do mal menor, isso é totalmente contrário ao mal menor, né? Então, os fins não justificam os meios, é isso que a gente vai ver ao longo do desenvolvimento desse pensamento. Santo Agostinho e São Severino Boécio, eles insistiam na necessidade de considerar a escolha do mal sempre como um mal maior em relação à permissão de qualquer privação de bens desse mundo. E eles, então, vão retomando aquela ideia de Aristóteles. Os bens materiais, os bens do mundo, eles estão num plano de valor menor do que o bem e o mal, do que a moral, do que a justiça. Mas é com Santo Tomás de Aquino e Santo Afonso Maria de Ligório que o argumento do mal menor ele vai tomar a forma que é mais conhecida hoje, que é resumida ali na colocação de entre dois males, escolha o menor, né? Para Santo Tomás de Aquino, no aspecto pessoal, o argumento do mal menor é a escolha preferível entre males inevitáveis, ressaltando que o mal moral não pode ser cometido em razão de as consequências previstas representarem males menores em relação às consequências materiais penosas que o agir com retidão implica. Isso ele dá como exemplo, nem a mentira, nem o homicídio podem ser justificados com base no mal menor, porque cometer um mal moral é pior do que sofrer as consequências que o agir honesto implica. Então, a escolha do mal menor, ela só vai ser lícita, ela só vai ser permitida quando não existe nenhuma outra alternativa. Santo Tomás de Aquino usa um exemplo do médico, né? O médico escolhe o mal menor para o doente, mas somente se a cura não for possível. Se a cura é possível, então é preciso escolhê-la, e não o mal menor. Santo Tomás também coloca que a escolha do mal menor, ela, de quem é constante nas virtudes,
por exemplo, deixa eu retomar aqui. Por exemplo, quem é constante nas virtudes, diante de uma situação, vai tomar a escolha do mal menor. Já quem não é tão constante nas virtudes, julga mais adequada diante de uma situação que fique nessa escolha, nessa encruzilhada, acaba, por vezes, escolher um mal maior. Isso porque essa escolha, ela está sempre ligada e tem que ser muito bem pautada nos valores morais, éticos e na virtude, como um dom, como uma razão de ver, né? Aqui é uma colocação também de Santo Tomás. Essa avaliação justa da superioridade intrínseca dos valores morais em relação aos bens materiais, portanto, em relação aos males que acontecem ao homem, é dificultada pela fragilidade e pela fraqueza humana. É fácil procurar justificar o mal, tratando como se fosse o mal menor, para fugir das consequências penosas do agir justo. É por isso que a prática da aplicação desse argumento do mal menor diante de uma situação de dúvida, ela necessariamente tem que estar embasada nos sólidos e absolutos valores morais, que são os valores que aprendemos da igreja, na Bíblia, no catecismo, na tradição da igreja, entre outras fontes da doutrina católica. Essa é a face do aspecto pessoal, do aspecto pessoal do bem moral. Ele também tem uma utilização muito grande, que é no aspecto social, que vai dizer mais... que ele vai ser mais aplicado aos políticos, aos legisladores, principalmente, e Santo Tomás vai também desenvolvendo a tese, esse conceito nesse campo. No aspecto social, os governantes têm o dever e o direito de aplicar as medidas apropriadas para o bem comum da comunidade política. Os que regem as comunidades devem, na formação das leis, atender ao fato de que a lei humana seja o ordenamento da razão, que se deve originar da lei natural, inscrito no coração de todos os homens pelo Criador. Quando uma lei humana, né, uma lei de qualquer país, qualquer nação, ela não se origina na lei natural, ela se torna uma lei iníqua. A lei natural, como coloca aqui Santo Tomás de Aquino, ela é inscrita no coração de todos os homens pelo Criador, é aquilo que a razão humana tem por valores mais elevados, por assim dizer, mais absolutos e que não se pode nunca, né, em hipótese alguma, violar. Então, a aprovação de uma lei iníqua nunca será um mal menor. Ela sempre vai ser um mal, porque ela já é um mal em si própria, ela é um mal moral. Nesse aspecto, bastante atual, um exemplo seriam as leis pró-aborto. A aprovação de qualquer lei que aprove o aborto, ela vai contra a lei natural, porque ela vai contra a proteção da vida, o respeito da dignidade humana, a proteção do nascituro, indefeso, inclusive, e por isso que a igreja é contra, né? E por isso que essa lei é uma lei iníqua, porque ela vai contra valores morais absolutos, que é o da proteção da vida, 1:12, né? Mas também, por mais que as leis humanas elas não devam ir contra a lei natural para não se tornar uma lei iníqua, Santo Tomás ele escreve que a lei humana também não deve proibir tudo que seja proibido pela lei natural. Seria como a gente ter as leis da sociedade todas pautadas nas leis de Deus, né? Todas pautadas na legislação, na doutrina e ensinamentos católicos. Mas ela deve proibir apenas as situações mais graves. A lei humana é estabelecida para a multidão, que em sua maioria não é perfeita na virtude. Por isso que a lei humana não proíbe todos os vícios dos quais se abstêm os homens virtuosos, mas somente os mais graves,
dos quais para a maioria é possível abster-se, e principalmente os vícios que prejudicam os outros, sem o que não é possível manter a sociedade humana. E assim, pela lei humana, são proibidos, de fato, os homicídios, os furtos, etc. Em continuidade, quem vai trazer mais uma outra visão e vai aprofundar também essa questão do mal menor vai ser Santo Afonso de Ligório. A partir do século XV, a sociedade, de um modo geral, daquela época, ela vai se consolidando os modelos argumentativos em base de princípios. Então, é aí que começa a se falar do princípio do mal menor. E o problema do mal menor, ele passa da própria escolha para o sujeito que deve escolher. Ele passou a ser considerado, a partir de então, nessa evolução histórica, nesse contexto de princípio, como uma dúvida de consciência, daquela pessoa que, diante de uma situação qualquer, acha que qualquer das coisas que fizer vai ser errada. Né? Ela tem 2, às vezes 3 opções, mas diante da situação, ela acha que todas as situações estão erradas. Santo Agostinho, ele trouxe alguns casos colocados como típicos dessa dúvida, que eu coloco 3 aqui. Um é a dúvida de uma pessoa em cuja casa se refugiou alguém perseguido injustamente. A dúvida é: deve ou não a pessoa responder aos perseguidores? Essa situação colocada por Santo Agostinho, eu vejo ela muito presente na história, nas situações ali da Segunda Guerra Mundial, onde tanto os judeus foram ajudados, né, por pessoas que escondiam eles. Tem um caso famoso da Anne Frank, né, que estava no sótão com a família dela e sobreviveu até quase o final da guerra. O próprio Papa Paulo VI também protegia judeus durante a Segunda Guerra. Um outro caso típico citado por Santo Agostinho, ele é do caso de Abraão, que diante da ordem de Deus de sacrificar o seu filho Isaque. E Abraão agiu ali como a gente sabe, né, com fé em Deus, e foi atendido então por um anjo. E uma outra situação que Santo Agostinho coloca como sendo dessa dúvida também é o caso de uma pessoa que cuida de um doente. Então, ela fica na dúvida se ela deve ir na missa ou não, né? O que fazer naquela situação, se ela está ali cuidando de um doente, ou deixa por, vamos dizer assim, 1 hora, ou não, né? Ou fica ali cuidando e assim deixa de ir à missa. São todas situações enquadradas no contexto da dúvida, diante da necessidade de agir naquele momento. E esse estado particular de dúvida, de ter que agir e não saber para onde correr, por assim dizer, ele é chamado de consciência perplexa. Santo Afonso de Ligório, ele vai trazer no Tratado de Teologia Moral dele essa questão. Consciência perplexa é a de quem, diante de 2 preceitos estabelecidos, acredita que pecará, se escolher um ou outro. Caso possa suspender a ação, é obrigado a adiá-la, enquanto consulta pessoas competentes. Se não puder suspendê-la, é obrigado a escolher o mal menor, evitando transgredir o direito natural mais do que o direito humano, ou o direito divino positivo. Se não é capaz de discernir qual seja o mal menor, faça o que fizer, não peca, porque neste caso falta liberdade necessária para que exista o pecado formal. Então, Santo Afonso de Ligório, ele traz o conceito que a gente tem mais, que a gente usa hoje, né, o conceito mais atual do mal menor, e ele coloca essa situação. Então, se a gente puder adiar, diante daquela situação difícil, procurar as pessoas competentes, né? Às vezes um diretor espiritual, se tiver a possibilidade
e conversar com ele antes da decisão, ou então pessoas que têm uma fé mais madura, uma vivência melhor e que possam nos orientar diante daquela situação. Não tendo esse tempo hábil, né, tem que tomar a decisão, então é escolher o mal menor. Mas é interessante como a falta de liberdade, se não conseguir discernir, realmente escolher crente que está fazendo a melhor decisão e que está optando pelo melhor, acaba, então, não tendo a liberdade suficiente para cometer o pecado. Então, a pessoa não peca. Nesse conceito, que ele foi elaborado, então, desde Platão, e foi se desenvolvendo com os filósofos antigos, e que hoje é utilizado esse tanto de Santo Tomás de Aquino quanto de Santo Afonso de Ligório, temos o aspecto pessoal e o aspecto social do argumento do mal menor. E eles só vão encontrar uma retidão na sua compreensão, só vão poder ser corretamente utilizados no contexto de uma ética, inspirada nas exigências absolutas de dignidade humana e os seus direitos imprescindíveis. O Papa Leão XIII vai também trazer esse assunto na encíclica Libertas, de 1888. Tem um trecho aqui. A Igreja, com inteligência materna, considera o grave peso da fragilidade humana e não ignora o curso dos ânimos e dos fatos. Por essa razão, e sem conceder o menor direito, senão somente ao verdadeiro e ao honesto, não proíbe que o poder público tolere algumas coisas não conformes à verdade e à justiça, a fim de evitar um mal maior, ou obter ou preservar um bem maior. Nessas circunstâncias, todavia, se por causa do bem comum, e somente por este motivo, a lei humana pode, ou mesmo deve tolerar o mal, não pode, todavia, nem deve aprová-lo ou desejá-lo em si mesmo. Porque como o mal em si mesmo é privação de bem, repugna ao bem comum, que o legislador, na medida do possível, deve querer e defender. Essa tolerância dos males que Santo Tomás de Aquino já apresentava e o Papa Leão XIII traz nessa encíclica, ela não pode se afastar do critério que a faz nascer, que dá razão de existir dessa tolerância, que é o supremo bem-estar público. Se a tolerância ela se afasta desse critério, em vez de ser uma tolerância que traga um mal menor ou traga bens para a sociedade, ela vai trazer males, na verdade. Não é um mal menor, por exemplo, a aprovação de meios que supõem ofensa aos valores morais, como o aborto, pois constitui sempre, para o bem comum, um mal maior, pior do que qualquer outro inconveniente, de ordem econômica ou demográfica. Por isso que a interpretação, a utilização do critério do mal menor, ela sempre tem que estar pautada numa ética consciente e numa moral. Porque o mal moral, ele sempre vai ser o pior dos males e sempre é o mal que tem que ser evitado. Aqui, uma visão, né, correta desse argumento do mal menor, ela não deve considerar a ponderação dos bens e dos males de acordo com possíveis consequências da ação, que seriam circunstâncias materiais ou então terrenas, né? O método de se avaliar pelas consequências, como o próprio Sócrates já previa, ele é inadequado, porque no caso concreto, as consequências, elas não vão determinar se a conduta, se a escolha que a gente vai tomar diante daquela situação, ela é boa ou má em si própria. Ela só vai avaliar as consequências. E as consequências, mesmo que seja uma consequência boa ou uma consequência má, elas podem ter modificações pelas circunstâncias. Então,
depois de uma determinada escolha, porque achando que vai trazer uma consequência melhor, outras circunstâncias que fogem ao controle daquele que tomou a decisão, pode agravar aquele mal, pode amenizar o mal também, como o bem. No aspecto social, o princípio do mal menor implica que prevendo-se dois males sociais que se verificam inevitavelmente e desde que a decisão não seja má em si mesma, como acontece, por exemplo, com a aprovação legislativa do aborto, da eutanásia, etc., é lícita a escolha do mal menor. Aqui, o livro ele vai retomando essa percepção da tolerância, né? De uma sociedade tolerar pequenos males em vista de um bem maior, mas sempre tendo como limite esse bem ou mal, né, moral, que não pode ser rompido, que fica como limite. E num aspecto pessoal, que daí é o aspecto individual da aplicação desse princípio, ele deve ser aplicado nas situações de perplexidade de consciência, em princípio raras, em que qualquer escolha parece moralmente má para o indivíduo, e não há como sair dessa dúvida, é necessário agir. Então, aqui é importante ter claro, sempre nesses dois aspectos, seja o social, seja o pessoal, do princípio do mal menor, que ele, embora ele tenha sido utilizado e aplicado como um conjunto de argumentações práticas, na verdade ele é um conteúdo de ordem especificamente moral. E assim ele vem se mostrando desde a antiguidade com os grandes pensadores. E disso se origina a principal dificuldade ou confusão desse princípio. Porque ele é muito colocado, parece, às vezes até simples, quando na frase ali, escolher um mal menor é optar por aquele que, né, diante de uma situação de dois males, opte pelo menor. Mas ele traz toda uma carga moral, ética e de valores absolutos que tem que ser colocados para não deturpar, não fazer com que esse princípio seja usado de qualquer maneira e, em vez de trazer uma solução, ele traga ainda problemas maiores, né? Quando não se tem, claro, valores morais e que esses estão acima dos bens e dos males que a gente pode sofrer na vida humana, desaparecem esses conceitos fundamentais, como o absoluto moral, que deriva das exigências éticas de verdade sobre a pessoa humana e a sua dignidade. Uma autêntica reflexão racional no momento que se toma uma decisão pública ou pessoal não pode ignorar a sua moralidade em si mesma, considerada, antes de ponderar as suas consequências. Então, é aquela colocação de que o argumento do mal menor, ele só vai ter a validade mesmo, ele só vai vir para contribuir se colocado à luz de uma moral e da própria decisão em si, do próprio ato. Que aí volta também naquilo de que não se pode cometer um ato mal visando um bem. Então, tem que se buscar sempre o ato bom. E no caso de uma situação de ambiguidade, uma situação que os dois atos são maus, então o de menor, o mal menor, né? O de menor malefício. Algumas situações em que o argumento do mal menor ele é usado de forma distorcida e causa males até piores na sociedade. É um que já foi bastante colocado aqui no texto e o livro traz repetidas vezes ao longo do capítulo, que é no plano legislativo. Geralmente discussões que tenha no âmbito parlamentar ou até mesmo na sociedade, hoje com a difusão aí
mídias sociais e tudo mais, em que as pessoas expõem muito mais as suas opiniões. Então, nessas discussões que tratam de lei com forte conteúdo ético, como, por exemplo, descriminalização do aborto, que é algo que está batendo na nossa porta recorrentemente aqui no Brasil, e da eutanásia, é comum aqueles defensores dessa aprovação colocarem isso como sendo um mal menor. É um argumento bastante colocado no caso do aborto tantas mulheres que morrem nas clínicas clandestinas, então se legalizar vai ser mais seguro, é um mal menor, mas ele é uma colocação deturpada, ele é uma colocação distorcida, porque ele está deslocado, ele está sem a referência moral e o valor absoluto da moralidade, que é a vida humana, a dignidade da pessoa humana. Ele desconsidera isso, né? Ele desconsidera o feto como uma pessoa humana, como um ser que já tem alma, é filho de Deus. Então, eles vão colocando isso para que a gente aceite o próprio mal em si, o próprio mal moral. Então, o mal moral, ele vem revestido, né, como se fosse um lobo em pele de cordeiro, ele vem revestido como se fosse um mal menor para a nossa sociedade atual. Então, é melhor abortar por isso, por aquilo outro, né? Outro argumento que eles colocam muito na questão do estupro, do trauma que a mulher sofre, mas ali eles já ignoram por completo o trauma do próprio procedimento de aborto, o trauma que o próprio assassinato, assim por dizer, vai causar à mulher, e, de novo, né, sem qualquer valor moral, sem a limitação de que a vida humana tem que ser protegida em todas as circunstâncias. Então, é uma distorção. É muito usado, né, no caso aqui, o princípio do mal menor distorcido, como uma ferramenta da manipulação da linguagem, que foi o outro capítulo abordado, né, sobre o livro Lexicon, que é justamente isso, né, de manipular e fazer as coisas parecerem o que não são, para que a sociedade, de um modo geral, aceite. Hannah Arendt, que foi uma escritora, ela escreveu em A Responsabilidade Pessoal sobre a Ditadura, uma aguda crítica contra o uso distorcido e ideológico do argumento do mal menor, que tendiam a entorpecer a consciência moral durante o período nacional-socialista. A aceitação do mal menor foi usada conscientemente para acostumar os funcionários e a população a aceitar, em geral, o mal em si. É uma situação que a gente vê muito na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, então, ele consegue convencer a Alemanha de que a exterminação dos judeus seria uma solução, seria um mal menor para aquela sociedade. E, de novo, né, por que ele consegue utilizar isso e consegue, entre aspas, utilizar esse recurso ou essa argumentação do princípio do mal menor para algo tão ruim, tão negativo? Porque ele tira as balizas, ele tira os limites, que é o valor moral e ter uma moral absoluta, um valor absoluto que não se pode ultrapassar. E ali, novamente, acaba sendo o mesmo exemplo que o aborto, né, o mesmo princípio absoluto, que é a dignidade da pessoa humana. A dignidade, no caso ali dos judeus, que eram tratados como seres que não são humanos, né, seres abaixo da humanidade, então indignos de ter um valor. Então, novamente, a gente vê como um recurso de manipulação da sociedade, manipulação das linguagens, manipulação da informação, para que o que, na verdade, é um mal, né, foi um grande mal, um mal moral, como diria os filósofos antigos, ser colocado como um mal menor. De um modo geral, né, esses valores morais, essa baliza, essa retidão que o princípio do mal menor ele exige,
nada mais são do que os nossos valores também cristãos, né? Então, a gente sempre buscar as nossas escolhas, pautar as nossas decisões naquilo que vem do ensinamento da igreja, seja pela própria palavra de Deus, seja pelo ensinamento do magistério da igreja, vai nos colocar nesse norte, nesse caminho de sempre optar pelo bem, ou então estando realmente nessa situação difícil, né, de todas as opções serem más, não optar por aquilo que seja um mal maior, que seja um mal que vá contra a lei de Deus, contra a lei natural. Então, é sempre muito importante para estar aprimorando e para estar melhorando nesse desenvolvimento do mal menor, sempre está buscando, então, uma formação sólida nos valores que a gente tem da igreja, da nossa doutrina social, do catecismo e outros exemplos, né, que a gente possa ter encíclicas, cartas e tudo mais. Para finalizar, uma frase de Santo Tomás de Aquino: 3 coisas são necessárias para a salvação do homem: saber o que deve crer, o que deve querer e o que deve fazer. Crer em Deus, querer a vida eterna, Jesus Cristo, e fazer o bem.